pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou Luíse Filgueiras, sou presidente da AJUFESP e hoje eu vou conduzir o nosso Papo Jus. O nosso Papo Jus de hoje é um Papo Jus muito especial. A gente vai continuar falando um pouco de cuidado, né, na linha do que a gente já falou no Dia das Mães sobre o direito ao cuidado. Mas hoje a gente vai ligar o cuidado a um tema super importante, um tema que é quentíssimo e a gente precisa falar nele sempre, né? Que é a questão ambiental. O direito ambiental. Então, hoje nós vamos falar de cuidado e meio ambiente. Nós vamos falar um pouquinho do conceito de cuidado e a gente vai falar um pouquinho do cuidado com a cidade, a gente vai falar de mudanças climáticas. Hoje, o nosso Papo Jus promete. E para falar sobre esses assuntos com a gente, nós temos aqui duas pessoas especialíssimas, muito conhecedoras dessa área do meio ambiente e estudiosas do cuidado em relação ao meio ambiente. Nós temos aqui a doutora Patrícia Iglesias, né? Eu treinei falar o sobrenome dela, mas eu errei na hora. Patrícia Iglesias é professora e superintendente de gestão ambiental da USP. Ela é presidente do USP Proclima, Centro de Estudos em Clima e Sustentabilidade da USP. É advogada e foi também presidente da CETESB e secretária do Meio Ambiente de São Paulo. Muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês e tratar desse tema. Nós que agradecemos o seu tempo e a sua colaboração com o nosso podcast e com a nossa sociedade, né? Falando desse tema. É isso aí. Luciana Lana, doutora Luciana Lana também está aqui com a gente hoje. Ela é advogada, ela atua na área ambiental há 15 anos, é coordenadora de relações institucionais da Comissão do Clima da OAB de São Paulo e é presidente do Instituto Brasileiro de Adaptação Climática, IBRAC. Bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, Luísa. Preciso agradecer também à doutora Rosa Ramos, que é presidente da nossa comissão, que permitiu que eu conhecesse vocês e disponibilizou essa oportunidade. E vai ser um prazer conversar com vocês sobre o tema. O prazer será todo nosso. Eu também agradeço a doutora Rosa Ramos. Então vamos lá direto ao ponto, né? Vamos começar falando e relembrando, né, para quem não assistiu o nosso podcast do Dia das Mães, o que é cuidado e trazer o que vocês, né, pensam sobre o que é esse conceito de cuidado. A gente pode começar com a Patrícia. Tá ótimo, vamos lá. O cuidado, de acordo com a Política Nacional dos Cuidados, é o trabalho cotidiano de produção de bens e serviços necessários à sustentação e à reprodução diária da vida humana. Isso envolve também a força de trabalho, toda a sociedade, a economia e a garantia do bem-estar das pessoas. Por isso que o cuidado tem uma relação muito grande com a questão ambiental, onde nós temos um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado que tem a ver com qualidade de vida, né? Os temas são muito atrelados. Quando nós falamos aí de clima sadio, nós vemos que, conforme consta dos documentos internacionais, ele envolve uma sadia qualidade de vida também. Fundamental, né? E Luciana, o que você pensa sobre o conceito de cuidado? É curioso porque eu não li o conceito na política nacional, mas eu acho que intuitivamente, por relacionar com o conceito e entendimento de políticas de adaptação, é exatamente o que a Patrícia falou. Eu entendo que é uma infraestrutura da vida que permite uma sociedade funcional e saudável. Então, a gente pensa muito no cuidado como, naturalmente, como algo individual, de foro íntimo, mas quando a gente amplia um pouco esse olhar, a gente pode dizer que a gente está falando de tudo aquilo que permite que uma pessoa viva com dignidade, segurança e autonomia. Então, eu acho que a infraestrutura da vida representaria a política do cuidado. O cuidado em si. Então, a gente poderia dizer que o cuidado, ele ultrapassa o âmbito privado, porque nós temos um pouco esse conceito já arraigado de que cuidado é uma coisa que se faz no ambiente privado. Ele é só privado ou ele é público?
Então, eu acho que o conceito ele nasce privado e o que a gente está percebendo é um amadurecimento da sociedade com o entendimento e à medida que a sociedade amadurece, as políticas públicas acompanham esse amadurecimento. Então, quando você pega o cuidado, aquilo que a gente entende de foro íntimo, que é o autocuidado, o cuidado próximo, cuidar de uma pessoa vulnerável e transforma numa categoria jurídica, que é o que a gente percebe hoje com a Política Nacional do Cuidado, a gente muda completamente as repercussões que isso pode gerar, né? Então, hoje a gente tem o conceito de cuidado como uma categoria jurídica protetiva, né? De proteção. Então, eu entendo que o cuidado ele tem uma dimensão pública muito clara, porque ele depende de política pública, creche, escola em tempo integral, atendimento de saúde, assistência social, transporte acessível, moradia segura, espaços públicos adequados. Então, é natural que a gente veja a elevação desse conceito a uma categoria jurídica. E isso se consubstancia na Lei 15.069 de 2024, que é a lei que institui a Política Nacional do Cuidado. Nós temos uma lei já instituindo essa política, federal, né? Que eu acho que é importante que as pessoas saibam, né? Que isso... saiu então, do âmbito privado. Tanto saiu do privado que se tornou lei, né? Foi reconhecido como algo de interesse social muito importante. E é claro, né? Tá na base da sociedade, tá na base da nossa vida, é o que sustenta a nossa vida e a gente precisa olhar para isso, né? Exatamente. Que bom, né, que isso aconteceu. Patrícia. Eu diria o seguinte, que o cuidado começa no lar. O cuidado e tratar o cuidado veio do ambiente privado, do dever de cuidar da casa, da família. Então, historicamente, sempre foi muito atribuído às mulheres e ao aspecto do lar. Mas a sociedade hoje, um corpo tão complexo como nós temos, ela foi avançando, ela trouxe também a ideia de crescimento urbano e de como nós vamos planejar esse cuidado de uma forma mais ampla, o desenvolvimento industrial, por exemplo, e dentro dessa lógica foi necessário ter uma legislação protetiva que, de fato, levasse também para o âmbito público, né? De uma política pública que tenha um tratamento por parte do poder público. A gente vai poder exigir determinados comportamentos por parte do poder público no atendimento a essa política pública. E então, assim, antes da gente entrar sobre nessa relação entre cuidado e meio ambiente, que eu acho que é aqui o cerne, né, da nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão desse direito do cuidado no Brasil, né? Já que a Luciana falou da lei, né, e também você acrescentou a questão das políticas públicas que a gente já tem trabalhado nelas, o que nós temos hoje de concreto em termos de direitos no nosso país sobre a questão do cuidado, né? O direito, e ainda já acrescento uma pergunta, é o direito de cuidar ou é o direito de ser cuidado? Cuidar de quem? Cuidar do quê? Né? O que a gente tem aí de arcabouço jurídico para amparar essa função tão importante na nossa sociedade? Então, quando a gente olha na lei maior, na nossa Constituição, a gente não vê a expressão direito ao cuidado, né? Ela não vem de forma central, mas a nossa Constituição já protege várias dimensões desse direito, porque a gente tem que entender que o direito ao cuidado é muito amplo, né? Então, ela fala em dignidade da pessoa humana, a nossa Constituição fala em saúde, em assistência social, em proteção à infância, à maternidade, à pessoa idosa, à pessoa com deficiência. Então, ela já estabelece deveres compartilhados entre família, sociedade e Estado em relação às crianças, adolescentes e às pessoas idosas. Eu acho que assim, esse avanço para uma política só para o cuidado, ela demonstra a importância que a sociedade passa a dar, olhar para esse tema, né? Mas ele já vem bem diluído aí na nossa Constituição e em diversas políticas públicas já existentes. À medida que a gente for conversando aqui, que vai ter um lugar mais assim, pertinente, mas eu trouxe, inclusive, dentro do município de São Paulo, hoje, o que temos de políticas e programas que se relacionam ao direito ao cuidado, que já existem e estão funcionando. Parece muito com as medidas de adaptação do clima. Às vezes a gente acha que não tem tanta coisa, porque a gente não categoriza e não coloca o nome, mas já tem muita coisa acontecendo implementada.
né? Então, acho que é importante dizer isso, não é algo novo, embora a lei em si ela seja nova, essas questões, essas políticas, elas já existem há bastante tempo. Eu acho que faria um comentário que é muito importante dimensionar as questões do cuidado. Nós precisamos definir quais são os aspectos que, de fato, vamos tratar dentro dessa política de cuidados para que haja a verdadeira proteção e a devida proteção. Se nós ampliarmos demais, também nós vamos acabar perdendo a possibilidade de exigir comportamentos, né? Exigir determinadas políticas do poder público. Então, precisa ter um cuidado nesse momento de implementação de uma norma que é tão recente. E o que vocês acham que muda na sociedade quando a gente passa a tratar o cuidado como um direito? Na minha opinião, ele deixa de ser uma boa vontade individual, aquilo que está dentro, como a Patrícia falou, né, dos ciclos íntimos assim, das pessoas, e passa a gerar deveres jurídicos, possibilidade de cobrança, exigência do poder público, né? A construção de políticas públicas voltadas, uma vez definido o tema, como a Patrícia falou, dimensionando, construir políticas públicas voltadas para a efetividade dessa lei, né? O orçamento, você passa a prever como eu vou implementar isso, né? E eu acho que o mais importante é a possibilidade de cobrança do Estado e da sociedade pela política que está ali sendo desenvolvida, quando ela passa a se tornar uma categoria jurídica, que é o que a gente está falando aqui. Eu vejo que essa questão de tratar o cuidado como algo que a mulher deveria realizar somente, olhando historicamente, fazia com que se invisibilizasse a importância do cuidado. Então, hoje, né, a gente tem essa legislação que vai mostrar para a sociedade a questão do cuidado. E demorou muito tempo para avançar políticas do ponto de vista da mulher, né? Por exemplo, o direito a voto só foi reconhecido em 1932, são menos de 100 anos atrás. E até 1962, a mulher casada era considerada relativamente incapaz. É sempre bom a gente lembrar disso. É muito recente, né? A voz da mulher, vamos dizer, no ambiente do trabalho, na família, né? A mulher tendo que opinar também, ou podendo opinar no âmbito da família. Tudo isso fica ressaltado agora com uma política nacional de cuidados. Então, eu vejo com olhos assim muito positivos que a gente tire da invisibilidade algo que é tão fundamental na sociedade brasileira. Essa questão do cuidado me parece muito ligada com a questão de gênero, né? Com a questão feminina, com a questão dos papéis de gênero em sociedade, da nossa cultura patriarcal. E não sei o que vocês acham, se vocês concordam, mas parece que a mulher sempre teve essa função maior dentro do ambiente privado, né? Ela não tinha tanta participação no ambiente público antigamente, agora vem tendo mais, cada vez mais. Então, o cuidado ficava mais no âmbito privado. Quando a mulher começa a sair para o ambiente público, parece que o cuidado também vem junto para o ambiente público, né? São coisas complementares, e na medida em que o cuidado está publicamente tratado, a questão de gênero também passa a ser mais publicizada, no sentido de se dar mais importância a esse papel de cuidar, que tem sido muito feminino, né? Não precisava ser. Seria bom que não fosse só feminino, né? Que fosse dividido. E eu sempre digo, quando falo sobre questões de gênero, que eu acho que isso está na base da desigualdade de gênero. Porque como a mulher cuida e não é remunerada por aquele cuidado que está na base da sociedade, da sustentação da sociedade, do sustento de todos nós, né? E ela não é remunerada por aquilo, ela tem uma parte do seu dia que é de trabalho não remunerado, enquanto o homem não tem esse mesmo entrave, vamos dizer assim, né? Que a gente nem chama de entrave, porque a gente faz por amor, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente quer, e porque é cultural nosso, mas
o homem ele já vai ter mais essa liberdade, né, de trabalhar remuneradamente, e a mulher não. Então isso para mim vem muito na base da desigualdade de gênero. Desculpa, eu fiz essa parte aqui, né? Eu não tô aqui para ser entrevistada, aqui para entrevistar. Mas eu queria saber o que vocês pensam também sobre isso. Mas o ponto que você colocou, a meu ver, Luiz, é bem importante, porque questões que dizem respeito à igualdade e desigualdade de gênero, elas precisam ser muito trabalhadas no nosso país para que em determinado momento a gente consiga de fato alcançar essa igualdade, que está prevista na Constituição, está prevista nos ODS da ONU, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas que nós ainda não vemos ser uma realidade no nosso país. Verdade. Então, trazer o tema da dignidade e também da igualdade de gênero, a meu ver, é algo fundamental. E essa política de cuidado, ela permite que isso ocorra, né? Ela permite que se exija um comportamento do poder público na colocação de políticas públicas que venham influenciar positivamente para que nós tenhamos essa igualdade. Tirar do papel, né? Tirar do papel, esse é o ponto principal, né? Porque nós falamos que a lei não pegou muitas vezes, não é aceitável. Então, nós temos que ter um trabalho para tornar essa lei uma realidade. E eu acredito que a Constituição Federal, já falando em igualdade, já trouxe ali algo importante, mas que desde 1988 até hoje ainda não tinha ficado tão claro, por exemplo, a questão do cuidado. Então, foi necessário uma norma, uma lei federal que trouxesse isso à mesa, vamos dizer assim. Importantíssimo, né? É uma evolução que a gente tem aí dentro do direito, mas a gente precisa deixar de ter só direitos formalmente garantidos e ter direitos materialmente concretizados. Exatamente, né? É isso mesmo. Esse é o caminho, né? E agora, então, procurando conectar mais essa questão do cuidado com a questão do meio ambiente, né? Como é que eles estão ligados, Luciana? Então, a crise climática, ela escancara esse abismo social que a gente vive, né? E as cidades é o lugar onde aparece de forma mais concreta. Então, eu entendo assim que a crise climática, ela não chega até a gente apenas como um dado científico, mas ela chega através de uma casa alagada, de uma criança sem aula, uma pessoa idosa passando mal por conta do calor, uma família removida porque está numa área de risco, uma comunidade sem água e sem energia. Essa é a crise climática, e por isso que a adaptação climática precisa também ser uma política de cuidado, né? Não basta a gente falar assim em grandes metas climáticas, é preciso perguntar quem está mais exposto, né? Quem tem menos condição de se proteger, quem tem menos resiliência para enfrentar uma situação de clima e quem precisa de apoio primeiro. E aí eu acho importante, só para complementar, que hoje em dia os planos de adaptação climáticos dos municípios, eles seguem essa lógica, né? Então, quando o município começa a construir a sua estratégia climática, a sua estratégia de adaptação, ele geralmente já começa mapeando quais são os bairros prioritários para executar esses planos de ação, porque hoje em dia a gente tem dado, a gente não tem crise de dados, os dados estão aí, a gente tem todas as informações necessárias para construir uma política pública eficiente. O que a gente precisa é de governança e orçamento para que isso, como vocês acabaram de falar, saiam do papel e se materialize. E o que é adaptação climática em termos de políticas públicas? A adaptação climática vai muito na linha do direito ao cuidado. É muito amplo, né? Então, assim, ela passa... Eu consigo trabalhar o tema de adaptação em diversos setores, em diversas secretarias de saúde, de habitação, de educação. Ela passa por todos os temas, mas, assim, a grosso modo, se a gente pensar... O que acontece? Nós começamos com o Brasil vem com uma trajetória muito amadurecida nas políticas de mitigação, que é reduzir, né, ou mitigar os efeitos das emissões de gás de efeito estufa. A trajetória da adaptação ela é mais recente, embora a gente já fale há bastante tempo, ela vem sendo trabalhada de uma forma mais recente. Por quê? Porque nós chegamos hoje num consenso científico de que nós não vamos conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius comparado ao período
período pré-industrial. Então, a gente já percebeu, né, a comunidade científica já percebeu com dados muito claros, isso não é uma suposição ou nenhum terrorismo climático, de que a partir de 2 graus a gente vai precisar se adaptar para viver esses novos extremos climáticos. Um exemplo muito claro que a gente vai até trabalhar mais para frente no IBRAC é os efeitos do Super El Niño, que todo mundo está falando sem parar, que como que nós vamos enfrentar esses efeitos do Super El Niño, né? Então, ele está aí, vai ser um evento extremo e a gente precisa estar adaptado para que isso não se torne uma tragédia. Então, a adaptação é justamente isso, eu entender que eu vou viver uma nova realidade climática que vai ter efeitos na forma como eu vivo no dia a dia no meu território. E aí você tem uma série de políticas, de medidas em todos os setores, né, públicos para poder desenvolver uma cidade, um território mais resiliente que aceite essa nova realidade climática. Então você tem aí previsões que você pode confiar nelas, porque elas são científicas, de eventos que vão ocorrer, que vão gerar catástrofes climáticas, né? Como a gente teve no Rio Grande do Sul e como a gente tem em São Paulo todo ano, né? A gente tem uma fase em que a gente tem enchentes que tem várias vítimas, né? Desabamentos e tudo mais. A gente pode prever que isso vai acontecer. Então, essa agenda de adaptação climática é prever isso vai acontecer e quais as medidas que eu vou tomar preventivamente e o que eu vou ter de medidas depois para amparar a população quando acontecer o evento, porque eu já posso saber que ele vai acontecer. Exatamente. É isso. E é isso que falta, né? É isso que falta. A gente já sabe que vai acontecer. A questão é, por exemplo, pegando o Super El Niño, porque é um assunto que todo mundo está acompanhando. Precisa ser um desastre, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente tem que se preparar, né? Então, a gente, como eu disse, a gente tem dado, a gente tem meios. Por que não se preparar para que não seja um desastre? Seja simplesmente eu entendendo e me adaptando àquela realidade climática. É interessante, né? A gente tem a política pública, mas a gente não vê o reflexo, né? Ainda, né? A gente precisa ainda trabalhar muito nisso, não é, Patrícia? Eu comentaria o seguinte, que nós já falamos e já trabalhamos muito o tema das mudanças climáticas, mas hoje nós estamos vivendo um tempo que é chamado de emergência climática, justamente pela grande incidência de eventos extremos, certo, cujos efeitos desses eventos vão afetar pessoas e principalmente comunidades em vulnerabilidade. Então, ter uma política, né, que fala em cuidado e ter uma política que fala na questão climática impõe um determinado comportamento. Eu acho que posso até usar um exemplo que é interessante, né? Eu tive a oportunidade de estar lá perto de Fukushima, porque eu representei o governo do estado no marco de Sendai da ONU. E o que aconteceu no caso de Fukushima? Nós tivemos mais vítimas, mulheres e principalmente meninas. E aí tem uma lógica ali de que no Japão as meninas não são ensinadas a nadar, tem algumas questões que fazem com que elas sejam mais vítimas. Isso vale para nós também. Então aqui no caso de São Paulo, que nós temos um centro de pesquisa em desastres na USP e que foi trabalhando com a defesa civil, nós fomos criando alguma coisa de cursos para preparação para meninas, porque como uma menina se posiciona numa situação, por exemplo, de deslizamento, onde ela vai ter uma força física menor, ela tem muitas vezes uma preocupação maior com a família, com os animais e tudo mais. Então, nós precisamos criar essas políticas previamente, não ficar esperando acontecer o deslizamento para falar, não, nós tivemos mais mulheres. Por quê? Porque a gente já tem o exemplo lá de Fukushima e realmente as mulheres e meninas são mais vítimas em eventos extremos. Então, que tipo de política nós podemos implementar nas escolas, por exemplo, preparando essas meninas para essas situações? Seria o caso, então, de mapear quais são essas populações mais vulneráveis ambientalmente, né? Que imagino que haja aí uma intersecção de vulnerabilidade econômica com vulnerabilidade de gênero, vulnerabilidade racial, todas essas questões
mapear e aí, a partir daí, estabelecer políticas de prevenção, treinamentos, divulgação, exatamente. A esse tipo de Defesa coisa. Civil, ela tem essa condição de fazer esse treinamento dessas populações que são mais vulneráveis. Uma vez que a gente não consegue retirar todas as pessoas dos locais de risco, né? Porque já é um problema também um no poder problema público. de moradia. Né? Exatamente. Cabe uma preparação, e aí entra no tema da adaptação, que foi mencionado, né? Então, cabe uma adaptação que tem a ver também com essa ideia de preparar essas pessoas para essa situação. As medidas concretas, então, é o poder público chegar numa comunidade em que é previsto que, no caso de chuvas, né, na época de chuvas, isso pode ocorrer deslizamentos, pode ocorrer mortes, pode ocorrer tudo aquilo que a gente tem visto, né, todos os anos, e treinar essas pessoas para reagirem a isso de alguma forma. Já que você não consegue fazer com que elas saiam daqueles lugares, porque elas não podem, né? E elas, economicamente, têm dificuldades, né? Então, a política pública passa por essas ações concretas nesses locais. E acredito que eu estou tomando muito o exemplo de enchentes, né? Porque a gente vive muito isso aqui no Sudeste, mas imagino que tenha também a seca e outras questões climáticas em outras regiões do nosso país, que a gente também tem que ter uma outra adaptabilidade climática, tô correta? Exatamente, mas é por isso que a lógica da adaptação é uma lógica de mapeamento de aonde o que precisa ser feito, em qual local. Dentro de um mesmo município eu vou ter situações climáticas e necessidades de adaptação completamente diferentes. É por isso que a essência de um plano de adaptação, ele passa por esse mapeamento que a gente está falando aqui. A gente tem hoje no Brasil uma ferramenta que se chama Adapta Brasil, que tem absolutamente todos os dados de todos os municípios brasileiros, de quais são os principais pontos de adaptação, de medidas de adaptação necessários, se é enchente, se é seca, se é deslizamento, se é saúde, se é educação. É uma ferramenta fantástica construída pelo INPE. Então, hoje os municípios usam essa ferramenta para construir seus planos de adaptação, que a base deles é justamente fazer esse mapeamento concreto, afinal de contas a gente está falando de território. E assim, né, só para a premissa, gente, que é muito clara para qualquer poder público, é que duas pessoas podem viver a mesma chuva, mas não sofrem as mesmas consequências. Claro. Né? Então, assim, para uma pessoa pode ser apenas um transtorno no trânsito, para outra vai significar perder a casa, os documentos, o trabalho, a segurança da família. Então, isso é muito claro. E aí, qualquer política minimamente, mais ou menos boa que seja, de adaptação climática, vai olhar para essa questão de uma forma muito objetiva desse mapeamento e de entender que cada situação vai precisar de uma medida diferenciada. E o gestor público nessa hora, né? Como ele pode se utilizar da ferramenta da lei para justificar esses investimentos, porque isso precisa de investimento, né? Como é que fica essa parte? Do dever, né? Direito e dever aí. Então, essa é a grande questão. Isso envolve orçamento, né, Patrícia? Mas o que a gente percebe hoje é justamente que esse orçamento para o clima, ele ainda não está acontecendo da forma como a gente espera. O Fundo Clima que a gente tem hoje no Brasil, você sabe o valor que está hoje em dia disponível, Patrícia? A gente está falando de bilhões, mas como acessar essas linhas de créditos relacionadas à adaptação, né? Então, o gestor público ele precisa estar preparado para poder construir projetos e programas que consigam acessar esse dinheiro, por exemplo. Hoje a gente percebe que esses projetos não estão passando pelo crivo para poder acessar esse crédito, esse dinheiro que está disponibilizado para o clima. É muito difícil acessar, né? A Patrícia pode complementar nesse sentido. Ter um orçamento próprio para o clima, na minha experiência, com os municípios que eu tenho trabalhado, também não existe. Então, são orçamentos das secretarias que vão trabalhar ações
E aí essas secretarias que iriam disponibilizar esse orçamento, né, para trabalhar ações de adaptação para cada tema, se for para escola, se for para infraestrutura, se for para habitação. Então, isso hoje é uma situação complexa. Eu acho que é um dos grandes gaps, e aí eu posso até citar o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, em que ele analisa o que precisa ser feito para o Plano Clima Federal funcionar. E um dos grandes problemas, desafios, é justamente a falta de transparência, mas quando eu falo transparência, é de entender o fluxo do dinheiro desse orçamento climático. A gente não tem isso claro ainda. Então, hoje é uma falha, uma falta que precisa ser suprida. Sem falta, precisa do dinheiro e a gente está com dificuldade de acessar para desenvolver essas ações. Eu ia comentar que, segundo o governo federal, o valor atual do Fundo Clima é de 25 bilhões. Nunca a gente teve tanto reais. Dinheiro. Então, tem muito dinheiro. Só que o que acontece? Você precisa ter projetos que vão ser apresentados para utilizar aquele recurso. Claro. Então, essa é uma dificuldade também. Vamos dizer assim, preparar os municípios para apresentar bons projetos que possam, de fato, né, ser empregados e resultar num aspecto assim bastante positivo em relação à questão climática. Só para mencionar, na USP nós criamos um programa de pós-doc, que foi o USP Sustain, em que a universidade deu 30 bolsas de pós-doc por 1 ano de duração, para resolver problemas reais. E entre essas bolsas, nós tivemos uma pesquisadora que veio, inclusive, da Unicamp, que fez um trabalho para a construção de municípios resilientes. E agora, esse ano, nós estamos vamos publicar essa cartilha para municípios, construção de municípios resilientes, né? Então, é um trabalho, assim, bem interessante. A gente percebe que a ciência, ela vem avançando, mas muitas vezes o gestor não acessa esses documentos. Eu acho que falta essa ligação que até o ODS 17 fala, né, das parcerias entre o público, o privado e a academia, para poder levar a questão efetivamente aos municípios e eles possam empregar. Então, nós vamos lançar, eu acredito que mais 2 meses a gente vai lançar essa cartilha e a nossa ideia é trabalhar isso com os municípios paulistas. E eu Luísa, só para complementar o que a Patrícia está falando, no trabalho com o IBRAC, com os municípios, que a gente percebe, novamente, a adaptação ela acontece no local, no território, ela vai acontecer no município, né? Então, o que a gente percebe a total falta de orçamento. Na maioria dos que a gente está falando de São Paulo é um grande município, mas a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Certo. E a gente tem município, por exemplo, que não tem uma defesa civil. Como que eu vou desenvolver um projeto de adaptação, submeter a um fundo clima, ou enfim, ainda que seja minimamente criar uma governança para aquilo funcionar, se o próprio município não tem essa governança estabelecida? Então, vamos dizer assim, é mais difícil do que parece, assim, a coisa na prática... Não tem uma estrutura de base para você começar a trabalhar esse projeto de resiliência daquele município. Exatamente, aí você acaba, tá tão assim, precário, que você acaba, você não tem nem por onde começar, então, aí você acaba focando nos municípios que tem um pouco mais de estrutura. A gente pode pensar em consórcio de municípios. A gente tenta construir, né, soluções, né, que um município que vai ter mais condição que o outro. Mas, assim, é porque a gente está falando aqui muito na teoria, mas, assim, a prática ela é muito dura, sabe, gente? Você tem o dinheiro... Imagina, você tem o dinheiro. Quando no Brasil que a gente teria um fundo para questões climáticas na ordem de 20 bilhões de 20 bilhões de reais. Quer dizer, a gente tem dinheiro, a gente tem dado, a gente tem informação. O que está faltando? Por que a coisa não vai? Por que a coisa não vai, né? Tá faltando aquela parte prática de você ter uma estrutura, de montar uma estrutura, de montar um projeto que seja aprovado e que tenha todos os requisitos para que seja aprovado, para que aquele dinheiro saia do fundo para aquele projeto, para beneficiar aquela população, que é uma população já reconhecida, deve ser, né, uma população já reconhecidamente vulnerável. Sim. E que precisa da política pública. Precisa fazer essa ligação.
né? E precisa de gente trabalhando nisso. E precisamos olhar para o problema, né? Exatamente. Porque senão as catástrofes continuam acontecendo e o que a gente tem é provavelmente a alocação do dinheiro desse fundo para reparar danos, mas aí as pessoas já morreram, né? Suas casas já foram destruídas e aí você tem economias de uma vida perdidas, né? De uma geração. Então, assim, e pessoas, né? Enfim, tudo que vem junto com essas catástrofes, né? Que a gente fica estarrecido. É onde eu vejo muito um espaço para a atuação da universidade pública, né? Eu falo da USP por coordenar a área de meio ambiente da universidade, mas a gente tem outras universidades públicas que, ao desenvolverem as suas pesquisas, precisam, de fato, conectar com a realidade. Né? Correto. E isso é interessante. Quando nós lançamos esse programa de pós-doc, o reitor, conversando com os pesquisadores, o reitor à época falou: olha, eu não quero saber quantos papers vocês vão publicar, eu quero saber quantos problemas reais vocês vão resolver. Que legal. Né? E isso faz uma diferença muito grande. Nós tivemos ali projetos, por exemplo, de bioeconomia com a Secretaria da Agricultura, melhorando a região do Vale do Ribeira, né? E, enfim, eu acho que esse é o papel da universidade. Com certeza. Para o aluno, para o discente ou para o pesquisador, é muito mais interessante estar pesquisando e resolvendo alguma coisa real do que simplesmente em teoria. Então, acho que nós temos que trabalhar cada vez mais para que as nossas universidades estejam conectadas com a realidade. Estudar a realidade, trazer o conhecimento para a realidade, né? Fazer essa ponte. Isso né? aí. Entre o conhecimento e a prática e as necessidades da população e as necessidades ambientais. Eu concordo, essa é a principal função de uma universidade, né? Produzir conhecimento na prática. Com certeza. Né? E eu vejo que os alunos têm um interesse muito grande, né? Porque é muito melhor você lidar com algo em que você está, de fato, resolvendo um problema real. E isso tudo dentro da política de cuidado, né, gente? Voltando à questão do cuidado. Todas essas adaptações climáticas representam um cuidado com a população, né? O cuidado com o ambiente e o cuidado que se reverte para a própria população, né? E permite aquele cuidado básico do dia a dia que faz sustentar a vida, né? Está tudo muito imbricado, né? O ambiente, o território. Ontem a gente teve uma roda de conversa no tribunal sobre isso, e um líder indígena falou sobre essa questão do quanto eles cuidam coletivamente da sua comunidade, né? Como o cuidado ali é uma obrigação de todos, e vem muito do cuidado que eles têm que ter com o território. Então, é o cuidado com o território que se traduz no cuidado com a comunidade. Então, assim, para eles têm uma visão muito mais clara dessa união entre cuidado e meio ambiente, né, do que a gente. E é interessante, você está falando nisso, eu até tinha separado essa frase para usar mais ao final da nossa conversa, mas eu acho que faz tanto sentido assim, é muito pertinente, porque o cuidado, a gente estava conversando até antes, como ele parece muitos desafios, eles se parecem muito com o uso do clima, né? A temática, e com a agenda da sustentabilidade, que é, né, como a Patrícia estava falando, se tudo for sustentabilidade, a gente não faz nada. Mas, assim, o cuidado, assim como a agenda da sustentabilidade, ele acontece no território, certo? Como você acabou de falar, do exemplo da comunidade dos indígenas, enfim. Então, tem um livro que eu recomendo a leitura, que chama Filosofia Verde, que ele trabalha com uma ideia muito interessante. A gente só constrói uma sociedade verdadeiramente sustentável se as ações partirem do local para o global. Então, a diferença da agenda da mitigação, ela é global,
Por Tá. isso que você consegue crédito de carbono, negociar crédito de carbono, você consegue monetizar e valorar a mitigação. A adaptação, ela é territorial, ela é local. Então, crédito de biodiversidade são muito mais complexos de negociar porque ele não tem interesse global, no mercado global, porque ele vai beneficiar mais aquela questão local, né? Então, assim, então, pensando nesse desafio, Entendi. a gente só constrói uma sociedade verdadeiramente sustentável se as ações partirem do local para o global, valorizando esses vínculos comunitários, esse senso de pertencimento e de responsabilidade compartilhada pelo lugar onde vivemos, né? Então isso passa pelo fortalecimento do comércio local, pelo apoio às redes comunitárias, pela participação em conselhos, em audiências públicas, espaços de decisão, né? Então é só para fortalecer que esse conhecimento, né, de sociedade, da estrutura social, né, do indígena, dos territórios indígenas, é exatamente isso que esse livro trata, né? A Filosofia Verde. A solução ambiental, ela tem que vir do local. O cuidado vem nessa mesma linha de pensamento, né? Eu penso, Luíse, que o ponto que você colocou é bem interessante, porque as comunidades indígenas têm uma preocupação com o local, elas têm uma preocupação com o cuidado. E nós, na esfera, vamos dizer, da sociedade tradicional, nós valorizamos muito o paradigma da responsabilidade civil, por exemplo. Certo. Então, a nossa atuação é pós a ocorrência do evento, e sempre foi assim. E nós tivemos que avançar para ir, vamos dizer, mudando de paradigma e trazer agora essa ideia que é muito mais preventiva. Vocês podem ver que isso não é comum no contexto brasileiro, de ter uma atuação preventiva. Nós somos mais reativos, nós atuamos mais depois da ocorrência do problema. Então, também é uma mudança de forma de ver, né? De mindsetting, assim, eu diria, em relação a como nós precisamos preparar a nossa sociedade, os nossos jovens, as nossas crianças, né? Para que haja uma preocupação antes da ocorrência dos danos, né? Que seria esse paradigma, mais claro de prevenção, né? Preventivo. É mais uma vez uma mudança cultural que a gente tem que atingir, né? De preocupação coletiva, desse cuidado com o meio ambiente, que parece que as comunidades indígenas têm muito para ensinar para nós, né? Porque essa cultura já está é a cultura deles, né? Tá arraigada. Para nós a gente tem que chegar nisso ainda, tem que entender que o ambiente ele precisa de cuidado prévio, né? É a prevenção da destruição. A gente não pode destruir e depois consertar. Querer reparar. Porque a reparação às vezes é inviável, né? E é muito longa. E o dano é muito, muito grande, né? O retorno ao status quo ante é muito difícil em questões ambientais. Exato. É muito difícil retornar à situação anterior. Exato. Então, todo o esforço deve ser para não causar o dano. E quando a gente olha para as questões de cuidado, a lógica é a mesma. E por isso, então, essa ideia de se criar uma política nacional de cuidados que se dirija ao meio ambiente, né? Como prevenção. Exato. Seria isso. Seria isso. Eu acho que eu trouxe aqui alguns exemplos de política pública, uma série de programas e políticas do município de São Paulo que trazem essa conexão entre o cuidado, o clima e a cidade, só para a gente ter, para falar concretamente o que a gente tem hoje, assim, enfim, porque São Paulo nesse ponto está bem amadurecido. Então a gente tem hoje um Plano Clima São Paulo do município, né? Então tem Plano Clima Federal e o município de São Paulo tem o seu Plano Clima. E ele vai orientar toda a política climática, né, para mitigação e adaptação. Na educação, nós temos o Núcleo de Educação Ambiental, o Olho na COP30, o EduCOP 30 e o programa Meu Futuro, Minha Voz, que leva a agenda climática para dentro das escolas e ajuda a formar uma cultura de cuidado ao território,
na educação, como a gente está falando aqui, na habitação e na redução de vulnerabilidade urbana, tem programas como urbanização de favelas, programa Mananciais, e pode entrar, que se relacionam com moradia digna, saneamento, drenagem, reassentamento de famílias em área de risco e proteção ambiental. Na área de prevenção de desastres e eventos extremos, o município tem o Plano Municipal de Redução de Riscos e o Plano de Prevenção às Chuvas, que trata as enchentes, os alagamentos, deslizamentos, proteção das populações vulneráveis. Está acabando muita gente na saúde e assistência. Olha, só para vocês saberem. Na saúde tem a Operação Altas Temperaturas e o Vigi Desastre, que conecta a mudança climática com saúde pública e cuidado com as pessoas mais expostas, como os idosos. E também na agenda ambiental urbana tem o Plano Municipal de Arborização Urbana, Escola Estufa do Sampa Rural e a formação de uma paz que trabalham temas com arborização, área verde, hortas urbanas, água nascente, segurança hídrica. Isso tudo já está acontecendo, né? Pra vocês entenderem primeiro como é multidisciplinar, como cada setor vai ter suas programas, não é? Então, e eu não trabalho no município não, tá, gente? Eu só trouxe porque eu acho que seria interessante a gente ver como que um município pode fazer essa agenda de adaptação conectada ao cuidado acontecer na prática. E me parece que essa agenda, ela vem no sentido de até corrigir desigualdades sociais, não? O que é que vocês acham? Eu acho que tem a ver, acho que faz sentido, né? E que os programas, na verdade, eu vejo muito assim a visão do gestor público na implementação dessas normas, né? Porque a gente tem uma série de previsões, mas quantas delas vão de fato ser aplicadas ou não, né? Então, isso que a gente precisaria também mensurar. Mas eu me lembro que em 2015 eu era secretária de Estado do Meio Ambiente, nós estávamos vivendo o período da crise hídrica mais radical aqui em São Paulo, né? E também entendo que o gestor tem que ter esse olhar sobre alternativas que ele pode aplicar. E à época nós criamos o programa Nascentes, que é um programa de restauração do entorno dos cursos d'água. Isso aumenta o aporte de água. E esse programa foi criado sem usar nenhum real de dinheiro público e hoje nós temos quase 70 milhões de mudas plantadas no estado de São Paulo. Então, só para dizer, né, que a gente também tem que ter esse olhar de que o gestor, ele pode atuar com criatividade. E ali, no caso, o que nós fizemos? Nós usamos o conceito de adicionalidade ambiental. Então, os proprietários que tinham essas áreas e que queriam receber o plantio, podiam receber de devedores de compensações ambientais, desde que eles permitissem que o projeto fosse implantado em 3 anos e não em 20 anos, que é o prazo do Código Florestal. Então, a adicionalidade ambiental estava no tempo. E esse programa, até hoje, é um programa vigente, é um dos programas mais efetivos do estado de São Paulo em relação a esse tema da água, né? Não, maravilhoso. É um problema seríssimo para nós, assim, em termos de região sudeste, né? A gente tem uma incidência grande de questões aí, problemas hídricos, né? Para usar o contrário das enchentes. É bem recorrente, né? Nós temos aquela fase que não tem água e a fase da enchente. Exatamente. Né? É uma falta de equilíbrio. É uma falta de equilíbrio. A gente recebeu no IBRAC a Patrícia Bozon, que é uma engenheira maravilhosa, e ela falou justamente isso. Mudanças climáticas para o Brasil, você vai olhar na Europa, você vai falar de emissão, porque tem muita indústria, é um continente altamente industrializado. Mudanças climáticas no Brasil resume-se a falta de água ou excesso de água. Ou é um ou outro. E a gente vai ter a nossa questão a gente tem que olhar então para essa agenda se a gente quer combater a mudança climática no Brasil, né? E reduzir essas vulnerabilidades sociais, né? Claro. Porque a cada catástrofe são mais famílias que são colocadas na linha da pobreza, que têm menos condições de sobrevivência, enfim, você vai colocar uma vulnerabilidade econômica, social ali potencializada, né? A cada crise dessa, né? Sim, então, é o que tem levado à litigância climática, né? Que são essas ações estruturais que vão buscar soluções que
junto ao poder público em falhas, em omissões, vamos dizer assim, na implementação de políticas. Isso é muito importante. A litigância climática. Litigância climática. São ações estruturantes. Então, a gente tem alguns exemplos aí no mundo todo, mas, enfim, um interessante de senhoras que promoveram uma ação para discutir o fato de que o excesso de calor geraria um problema maior em função da idade delas, e então elas exigiam uma política climática por parte do poder público. Interessantíssimo. Nós temos, né, no Brasil o mecanismo da ação popular, né, para essas questões ambientais, né? Sim. Que a gente vê ser utilizado, mas eu acho que é pouco utilizado. Poderia ser mais utilizado para tirar do local, né, como a Luciana falou, a iniciativa, né? Porque essas pessoas têm um problema que é coletivo, mas é dentro de um âmbito... É um grupo. De grupo, né? Restrito. Você precisa, a partir delas, esse apontamento desse problema, né? Porque não vai vir de uma política do governo federal, né? Vai vir do local que sentiu o problema. Como é que a gente vai resolver, né? Eu vi uma notícia, agora eu estava tentando achar aqui, porque eu não sei como que juridicamente isso... Mas que o ministro Flávio Dino mencionou que passa a exigir dos municípios programas de prevenção a incêndio por conta do El Niño. Como é que vocês estão se preparando para esse El Niño que está chegando? Está exigindo que os municípios... Incêndios também, né? Também. Está exigindo que os municípios comecem a... Porque ele deve entrar em julho, agosto, que vai entrando num período um pouco mais seco. Então, assim, ele tá... Quer dizer, você vê o judiciário ali, o STF, já pedindo nessa prestação de conta aí de como os municípios estão se preparando para esses eventos que estão para vir, que já é de nosso conhecimento, já tem dado, já tem conhecimento. Agora, qual é a ação que vai ser implementada para que isso não se traduza em desastre climático? E tá aí a importância dos direitos, né? Porque quando você tem um direito positivado, como a gente vai dizer, né? Tá lá na Constituição, tá na lei, você pode acionar o judiciário para que garanta pelo menos o mínimo essencial daquele direito fundamental através de políticas públicas, né? É isso. Esse caso que eu mencionei das senhoras da Suíça, elas ganharam a causa no Tribunal Europeu e puderam exigir uma política de preparação para as mudanças climáticas do poder público. É muito, muito interessante. A partir do reconhecimento desse direito, né? Que tem ligação com o direito ao meio ambiente, lógico, mas tem ligação com o direito à vida, né? E com o direito ao cuidado. Com o direito ao cuidado. As senhoras estavam autocuidado. A questão de que na idade em que elas se encontravam, né, acima de praticamente 70 anos ou mais, o fato de ter muito calor implicava, por exemplo, num aumento nos casos de diabetes, dos problemas de saúde, e que por isso o poder público deveria ser obrigado a uma política preventiva. Olha como está conectado, né? Muito conectado. Muito conectado. Eu fico pensando em várias frentes, né, em que a gente poderia atuar, né? Eu tô com um pouquinho de medo do nosso tempo, né, que já está meio chegando na hora, né? E eu queria fazer umas perguntas mais finais para vocês e, enfim, que vocês desenvolvam aí como vocês acharem melhor. Mas eu queria saber o que vocês acham que seria uma mensagem, né, que vocês gostariam de deixar sobre cuidado e clima aqui para nós. Eu acho que a principal mensagem, depois de tudo isso que a gente conversou, que foi uma conversa maravilhosa, muito feliz de ter participado, cuidado e clima, então, não são agendas separadas, né, Patrícia? São agendas que têm muita conexão, que parecem ter os mesmos desafios, ou talvez o clima esteja um pouco mais amadurecido, então acho que a agenda do cuidado pode se aproveitar do que a gente já está desenvolvendo, né? A gente tem que pensar que quando falta água, quando uma cidade alaga, quando o calor extremo adoece, quando uma família perde a casa, a gente está falando de clima, mas a gente também está falando de cuidado, né? Então, é basicamente isso. Resumidamente, eu acho que a resposta climática ela precisa ser humana, territorial e concreta.
Eu diria, em complemento, que a mensagem é justamente olhar para o ODS 17, que fala das parcerias, né? E buscar cada vez mais integrar aquilo que diz respeito à política pública, trazer, por exemplo, empresas privadas que tenham interesse também em trabalhar essas políticas e conectar com as universidades, com o desenvolvimento da ciência, para que nós, de fato, possamos implementar esse direito que veio previsto nessa legislação tão recente. Acho que o recado é esse. A gente consegue pensar, a partir de tudo isso, em cidades cuidadoras? Existe esse conceito? O que seria esse conceito de uma cidade cuidadora? Olha, eu vou chutar. Mas eu diria o seguinte, uma cidade que leva em conta, né, esses aspectos que são tão necessários para que haja qualidade de vida, ela vai estar cuidando da sua população. Quando ela planeja bem, por exemplo, a mobilidade urbana, ela está cuidando da sua população para que o trabalhador gaste menos tempo se deslocando entre a sua casa e o trabalho. Quando ela estabelece uma política de adaptação para as questões climáticas que vai minimizar a ocorrência de eventos extremos, essa cidade é uma cidade cuidadora. Então, nós podemos dizer que as nossas políticas públicas, de uma forma geral, permitem que as cidades se coloquem nessa posição de uma cidade cuidadora, mas nós queremos que elas avancem ainda mais, né, dentro da ideia da adaptação. É isso. E aí, trazendo o que você falou, Patrícia, sobre a importância de normatizar e de se tornar uma categoria de direito, é para tirar a invisibilidade dos cuidadores, que atualmente hoje já desempenham muito o papel, né? Então, eu acho que essa questão do conceito da sociedade cuidadora, como construir uma sociedade mais cuidadora, passa, sim, pela normatização, pelo obrigatório, pelo compliance, porque às vezes a gente fala assim, é igual, mas será que tudo tem que ser tão regulado? Será que isso não ingessa? Será que isso... Não, precisa, né? Precisa tratar o cuidado como uma categoria de direito, como a gente falou aqui, enxergar o cuidado como um valor público, como um direito, como uma responsabilidade compartilhada, que isso está inclusive na política. Isso significa valorizar quem cuida, criar política para quem precisa ser cuidado e organizar as cidades para proteger a vida. Então, eu acho que passa muito por essa questão mesmo essa normatização. Ela é muito bem-vinda, ela é necessária, ela demonstra um amadurecimento do tema e uma facilidade maior da gente conseguir tornar isso concreto. Tirar da invisibilidade. E tornar concreto, né? E o que vocês acham que é mais urgente para que a gente possa cuidar mais da nossa cidade? Para que a nossa cidade possa cuidar mais de nós? Eu acho que é um pouco por aí, né? Bem, eu colocaria essa questão das políticas de construção de resiliência nas cidades. O olhar sobre grupos que sejam mais vulnerabilizados e como é possível dar um tratamento para reduzir essas vulnerabilidades. Então, sejam mulheres, indígenas, idosos, todos esses têm que ter um olhar muito especial por parte dos municípios, buscando um real cuidado para que, de fato, essas pessoas tenham esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? E o direito ao bem-estar também, né? Tão almejado, né? Eu acho que é o núcleo do nosso artigo 225. E eu acho que complementando o que a Patrícia já falou muito bem, até com o olhar dela maravilhoso de gestora e de quem está aí nessa agenda há tanto tempo, eu acho que esse mapeamento do que é prioritário, por onde começar e quais medidas são necessárias para que aquilo ali seja mitigado ou se torne mais resiliente, eu entendo que a gente já tem essas informações. O que a gente trouxe um pouco atrás. A gente também tem o dinheiro, a gente precisa trabalhar a questão do município. Eu acho que o Brasil, a gente
está falando aqui em São Paulo, mas assim, são quantos municípios? Eu sempre me esqueço o número total. Mais de 5 mil. Mais de 5 mil municípios com realidades muito diferentes, sem orçamento, sem governanças. Então, assim, eu acho que a gente tem um gap estrutural aí de governança pública muito sério, que precisa ser também tratado para que a gente consiga implementar tudo isso que a gente falou aqui hoje. E como indivíduo, o que a gente tem que pensar? Eu vou muito naquela linha que eu trouxe da filosofia verde. Eu acho que do ensinamento dos indígenas. A gente precisa ter esse sentimento de pertencimento, Luiz. Eu acho que com essa questão global de internet, acho que a gente perdeu um pouco desse local, sabe? É sentir que eu tô cuidando do que porque é meu, porque eu pertenço, porque essa terra é de onde eu venho, a minha raiz. Eu acho que a gente precisa restaurar esse sentimento de pertencimento para que esse cuidado, ele realmente, sabe, ele seja efetivo. Eu acho que é resgatar esse sentimento de pertencimento ao local. Ao território e à comunidade que habita o território, Exatamente. A cultura do território, né? Se conectar mais, né, com o ambiente. O que você acha, Patrícia? Eu falo muito na questão das revoluções individuais, porque nós já vivemos tempos de grandes revoluções e hoje nós estamos no tempo das revoluções individuais. Então, cada pessoa precisa ser uma revolução no meio em que eu vivo, da forma como eu posso influenciar e saber que, de fato, eu pertenço à sociedade, como foi colocado, pertenço a esse solo e posso fazer alguma coisa e devo fazer, devo atuar. Não só no meu interesse particular, mas no interesse de todos. Muito interessante isso. Eu posso fazer, né? A minha contribuição é importante, é válida, muda o mundo, né? E eu devo fazer, né? Então, são dois conceitos importantes de empoderamento aí, né? Tanto no sentido ativo, né? Quanto no sentido de que aquilo é uma obrigação, né? Sem dúvida. Do indivíduo também, Sim, né? É um não dever. só do poder público, né? Não dá para fazer a coisa funcionar se não tiver essas duas frentes atuando, né? A pública e a privada, né? O indivíduo e a sociedade representada pelo poder público, né? Não teria como, né, a gente conseguir proteger. E aí, assim, para encerrar mesmo, porque a gente já está passando da hora, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dica para as pessoas que estão nos ouvindo para se aprofundar mais nesse tema, para estudar mais ou participar de algum tipo de programa, alguma coisa que vocês estejam fazendo no trabalho de vocês, que vocês queiram divulgar, né? É a hora que a gente fala que é a hora do jabá, mas também é a hora da dica, né? Bom, assim, eu tenho com os meus dois chapéus da OAB do Clima e a Comissão do Clima, ela tem uma série de... É mais uma questão de educação ambiental, mas olhando para o jurídico, né? Então, assim, a gente tem uma série de ações, a gente tem o programa do plantio, que é lindo, que é um programa que a OAB, ela incentiva o plantio de mudas, né, no município de São Paulo. A gente tem energia limpa, então a OAB, ela tem um projeto de, até o final do ano que vem, ser 100% energia limpa, então a gente está colocando placas solares nas casas da advocacia de todos os municípios. Então, a OAB tem construído com pequenas ações que a gente está falando local. Você pode até não significar muito em termos de que vai mudar o impacto, mas é liderar pelo exemplo. Exato. É incentivar que outros façam, né? Então, esses mostrar que é possível. Mostrar que é possível. Então, a OAB está conectada muito fortemente com isso. É só entrar no site que vocês vão encontrar todas as ações, as prestações de conta. Com relação ao IBRAC também, a gente desenvolve muito essa parte de educação, letramento, né? Então, a gente tem nossas reuniões técnicas que a gente traz pessoas referenciadas em determinados temas para trabalhar e desenvolver alguma coisa. Então, assim, a gente vai falar agora com a diretora Inamara, que é do MMA, do Departamento de Mudança Climática, para entender como internalizar nos estados e municípios o que eles estão desenvolvendo lá no governo federal, como fazer isso chegar no município, né? Então, vai ser bem legal esse debate, vai acontecer mais daqui a um mês. E eu acho que no final do dia, gente, toda a política climática no Brasil, ela tem uma essência muito interessante, que é ela é participativa. Então, absolutamente tudo que o governo trabalha de política pública, ele coloca em consulta pública, ele quer que a população, que aqueles que são
afetados, que vão ser afetados e beneficiados por essa política pública, participe da construção dessa política pública. Então, acessem os sites. O site está super fácil de navegar, tanto do governo federal, dos estados. A gente tem visto que a construção da política pública climática no Brasil, ela vem a partir dessa colaboração, da cooperação, né, da construção em conjunto com a sociedade. Então, assim, se envolvam, se engajem. Isso não vai chegar no seu colo, a gente tem que querer também, como você falou, sair um pouco e criar um movimento. Se vocês criarem isso aqui de movimento, eu garanto que vocês vão entrar numa roda viva de informação, que vocês vão se engajar e vão realmente ver que é um assunto apaixonante, e eu tenho certeza que, enfim, isso vai acabar gerando um movimento de ação muito interessante. É isso, a gente tem que começar, né, e deixar... Mas tem que ir, né, gente? Tem que ir também um pouquinho. E não desistir. Patrícia. É isso. Bom, eu deixo o convite para que o nosso ouvinte desse tema procure o site da sga@usp.br, que é a Superintendência de Gestão Ambiental, onde tem lá todas as nossas políticas que nós aplicamos na esfera ambiental, e também o USP Proclima, esse centro de pesquisa que está aberto para receber, inclusive, demandas que vocês tenham sobre pesquisas que nós devemos desenvolver no âmbito da USP. Olha que interessante, que dica ótima, né? Para pesquisadores e para todo mundo, né? Para todo mundo. É isso aí, o convite é geral. Que legal. Gente, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso e muito enriquecedor, né? E muito importante para a nossa sociedade. A Jufesp fica muito feliz de ter tido a oportunidade de ouvir vocês e de propagar essa cultura maravilhosa que vocês trazem aí de cuidado com o meio ambiente, né? Do cuidado com o meio ambiente, né? Muito obrigada, Luciana. Muito, muito obrigada, Patrícia. As duas. E vamos encerrando, então, o nosso Papo Jus. Pessoal, nos sigam nas redes, no YouTube, no Spotify. Deem o seu like aí para o nosso Papo Jus. E muito obrigada pela audiência de hoje.